ao canal Advento. O nosso propósito continua sendo ajudá-lo a você se preparar para o grande advento que se aproxima, a volta de Jesus. E estamos estudando as profecias de Daniel e hoje o capítulo 11, o penúltimo capítulo. Já estamos chegando ao final deste livro tão precioso. Veja o que diz no capítulo 11, o verso 1. Agora eu vou lhe dizer a verdade, que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será muito rico do que todos eles, fortalecidos por suas riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. O que quer dizer isso? Quantas profecias de reinos, quanto um mistério no livro de Daniel, mas o livro de Daniel é um livro aberto, pois o Senhor deu ordem a Daniel para fechar até o tempo do fim. E estamos vivendo o tempo do fim. Estas profecias devem ser abertas, assim como o livro do Apocalipse. É um livro revelado. Bem-aventurados que leem e ouvem a palavra desta profecia, pois o tempo está próximo. Fique conosco, vamos começar agora o programa As Profecias de Daniel. Mas antes, vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus e Pai, obrigada, Senhor. Estamos chegando até o final das profecias de Daniel. Dai-nos sabedoria e entendimento, como destes ao teu servo Daniel no passado. Ajuda-nos a compreender e ensinar a outros, que essa luz que o Senhor tem nos mostrado da sua palavra, das profecias, não fique para nós somente, mas possamos ser atalaias, possamos ser servos, missionários e levar a outros para que muitos possam se preparar e o reino de Deus possa ser proclamado a toda nação, língua, tribo e povos. Nós te pedimos a sua presença em nome de Jesus. Amém. Hoje temos um convidado especial, o irmão Jobson, missionário da igreja de Cidade São Jorge, que aceitou a responsabilidade de nos trazer a interpretação, o significado desta visão de Daniel. Vamos lá? Irmão Jobson, é com você agora. O capítulo 11 de Daniel é um dos mais difíceis da Bíblia, pois revela uma sucessão e queda de reinos e poderes que já passaram por nossa história. Usando símbolos e nações, Deus se revela como soberano da história deste mundo. Este capítulo tem como objetivo trazer ânimo àqueles que querem ter a certeza de que Deus está no comando de cada reino, nação, e mesmo que Satanás tente controlar a história, ele não conseguirá, pois no final cumpre-se o desejo da divindade. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate e o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Daniel 11:40. Daniel 11:2. E agora te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e, esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o rei da Grécia. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Verso 4. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. Verso 7. Mas do renovo das suas raízes um se levantará em seu lugar e virá com exército e entrará nas fortalezas do rei do norte e operará contra elas e prevalecerá. E o verso 11. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Ele porá em campo grande multidão e a multidão será entregue na sua mão. Verso 21 e 22. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, o qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá calabadamente
e tomará o reino com engano. E com os braços de uma imundação será arrancado diante dele, serão quebrantados como também o príncipe do concerto. E o verso 26, e os que comerem os seus manjares quebrantarão, e o exército deles se derramará, e cairão muitos transpassados. Também esses dois reis terão um coração atento para fazerem o mal, uma mesma mesa falarão e a mesma mentira. E sairão a eles uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão um contínuo sacrifício estabelecendo a abominação desoladora. E este rei fará conforme a sua vontade, se levantará e engrandecerá sobre todos os Deus e contra Deus dos deuses, e falará coisas maravilhosíssimas, será próspero até a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Uma boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Daniel capítulo 11, né? E no livro de Daniel capítulo 11, então Deus vai decifrar as profecias, né? Logo no início já vem falando sobre, ao lermos Daniel 11, percebemos que nos deparamos com uma das profecias mais detalhadas da Bíblia, onde são descritas conflitos que se estendem tanto no âmbito histórico como espiritual. Daniel recebe uma visão sobre o futuro da Pérsia, o grande império que dominava na época, né, a região. E o anjo mensageiro revela a Daniel que ainda surgiriam outros reis da Pérsia, antes que um conflito decisivo ocorresse. Mas no decorrer do livro, do capítulo 11, fala que houve batalhas entre os reis, em cada época que foi passando o tempo, até chegar na época do rei do norte, né? Que no início ele foi derrotado pelo rei do sul. O rei do sul era vários impérios que entravam em guerra contra o rei do norte. Mas quando chegou no determinado tempo, o rei do norte ele prevaleceu. E Daniel fala dessa profecia que esse rei do norte iria crescer a ponto de dominar o mundo todo, né? E o rei do norte, no caso, hoje, nos dias de hoje, representa o poder papal, né? É o sistema papal. E quando foi que aconteceu isso? Na época, antes eram os imperadores, e aí chegou o império, vários imperadores, aí chegou o imperador Constantino, no ano de 321, e depois do imperador Constantino, aí surgiu o poder papal, que começou em 538, né? E sabemos que houve uma grande perseguição logo no início. Conhecendo a história, a gente percebe que a idade, principalmente na Idade Média, onde o papado foi crescendo, né? Aí surgiu o protestantismo através de Martinho Lutero, a Grande Reforma. E antes de Martinho Lutero, todos esses outros eles foram perseguidos. João Rose, Jerônimo, Wycliffe, né? Mas o poder papal foi crescendo cada vez mais. Então nós vemos aí, chegou a escuridade, Idade Média, e Roma tinha o poder, né? Aumentando seu poderio, mas se adensavam as trevas de Cristo, e o verdadeiro fundamento transferiu-se a fé para o Papa de Roma. Em vez de confiar no Filho de Deus, para o perdão dos pecados e para a salvação eterna, o povo olhava para o Papa, né? E sacerdotes e prelados, e que delegava autoridades. Ensinava-lhe ser o Papa, seu mediador terrestre. E diz aqui que esquivar-se de sua disposição é motivo suficiente para infligir a mais severa punição ao corpo e alma dos delinquentes. As pessoas não podiam estudar a palavra de Deus. Esse é o rei do norte, né? Porque se fosse pego estudando a palavra de Deus, essas pessoas então elas seriam presas. E no passado muitos cristãos foram presos e derrotados na fogueira, queimados na fogueira. Então isso foi a Idade Média. Sem contar com
o que ocorreu também na época da Revolução Francesa, mas um pouquinho antes. Os cristãos foram perseguidos na França. Houve uma matança terrível de cristãos, né? E com isso estabeleceu aquele hino o TD1. E então o Papa foi cada vez mais perseguindo as pessoas, até que muitos fugiram para uma terra que não habitava ninguém. Mas a Europa todinha estava sob submissão do poder papal. Até que chegou então em 1798, onde o Papa foi aprisionado, né? E com isso ele passou um período sem ter esse estabelecimento do papado. E depois da ferida, ela foi curada, quer dizer, ela está sendo curada. Mas algumas heresias que eu vou mostrar para vocês aqui, que realmente ocorreu durante no período, né, que se iniciou desde o ano 300. Oração pelos mortos, aí veio leis dominicais, veneração dos anjos e de santos, celebração da missa, início da perseguição aos guardadores do sábado, no ano 400, 450, sentença de morte aos guardadores do sábado, 526, extrema unção, é muita coisa, 1593, purgatório, uso do latim nas orações, e com isso o papado foi crescendo, foi enganando as pessoas, e hoje a gente vê que muita gente está sendo enganada, porque não lê a Bíblia. Aí o rei do norte representa o poder, o sistema papal, que estaria até o final, até o fim. E hoje nós estamos vendo que esse poder está sendo curado, a ferida, né, está sendo curada. E nós estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo. Então o rei do norte, que representa o poder papal, ele está agora unindo-se com todas as religiões, né, trazendo o ecumenismo, e com isso ele pretende também atingir o santuário celestial, através dessas heresias que eu acabei de ler aqui. Querido amigo, agora você compreende que Deus sabe tudo. Antes, milhares de anos antes de tudo isso acontecer, Deus já sabia. Deus está no comando. E o mais importante, no final do livro de Daniel, no capítulo 11, o último verso, diz bem assim: mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Quanto mais reis, poderes se levantam contra o Altíssimo, quanto mais desafio, maior será a sua queda. Quanto mais se exaltam e desrespeitam as leis que Deus deixou, mas eles estarão caminhando para o fim. O seu fim se aproxima. Todas essas profecias já começaram a se cumprir e vai culminar com a perseguição do povo de Deus. Mas Deus estará conosco até o final. Creia, se prepare, acredite que o Senhor está à frente, que o Senhor lutará conosco. As nossas batalhas são as batalhas do Senhor. Que Deus te abençoe. Compartilhe com as pessoas. Se prepare, pois o Senhor Jesus está de volta. E obrigado pela sua companhia. Continue conosco e o próximo capítulo, o capítulo final do livro de Daniel, o capítulo 12, encerra com a chave de ouro ali. Teremos um convidado especial, muito especial. Fique conosco e você não vai se arrepender. Que Deus te abençoe. Vamos orar agora. Vamos falar com o Pai. Obrigado, Senhor, pelo conhecimento que o Senhor nos traz do futuro através das profecias de Daniel. Através dela compreendemos que o Senhor está no comando de tudo. Entra rei, sai rei, nação, cai nação, mas o Senhor é soberano e todas as coisas serão conforme a tua vontade e o Senhor prevalecerá. Abençoe cada um aqui no canal, em nome de Jesus. Amém.